pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou Verusa Figueiredo e o assunto do vídeo de hoje, peço a vocês que assistam até o fim para vocês observar um ponto importante. A treta do INSS. Como o INSS quer mexer naquilo que ela sabe que não tem o direito. Em 2022 foi publicada uma lei 14.441, onde causou polêmica, pois a lei permite que o INSS faça revisões periódicas, em manutenções de benefício e perícias médicas. Só que, até hoje, essa lei não foi colocada em prática, principalmente num tipo de benefício que nunca houve revisão pericial nesses benefícios. Estamos falando do auxílio acidente, Um auxílio que é determinado ao direito de um cidadão trabalhador que venha a ter um acidente grave e naquele acidente ele pode ter direito a um benefício diante da sua incapacidade laborativa a partir desse incidente, desse acidente que deixou sequelas e pode ser irreversíveis, permanentes, dando direito a esse auxílio acidente, certo? Então essa lei foi criada para que o INSS pudesse também meter a mão aí nos direitos, requerendo aí perícias, direitos de revisão administrativa, para fazer a averiguação e determinar se essa pessoa está incapacitada ou não, diante da possível recuperação da incapacidade, Então, o INSS aqui me chamou a atenção, pois quis fazer isso com esse auxílio acidente, mas a justiça deu aquela canelada legal que a gente gosta, quando o INSS tenta aí requerer direitos que vai ferir direitos, Então, olha só, o que significa na prática a sigla ou essa informação que é complicada de se ler, mas que vocês vão entender. Tempus regit agictum, que é mais precisamente o tempo rege o ato, É o que significa isso. Bom, o tempo rege o ato. É um princípio jurídico que determina que os atos jurídicos devem ser regidos pela lei vigente na época em que ocorreram. Este é o princípio e é aplicado em diversas áreas de direito, como processo penal, direito previdenciário e direito processo civil, certo? Alguns exemplos aqui para que vocês tenham um conhecimento melhor, com maior clareza, no decorrer da leitura desse texto. Esse texto está no próprio site oficial do TRF1 da primeira região, certo? No processo penal, o tempus regit actum determina que a legislação em vigor, no momento em que surgir um direito de recorrer, é a que deve ser aplicada. No direito previdenciário, que é o assunto desse vídeo, o tempus regit actum garante que quem cumpriu os requisitos ou teve um benefício concedido antes de uma reforma deve ter suas prestações regidas pelas normas vigentes naquele momento. E isso quer dizer o quê? As leis que devem ser buscadas para analisar, fazer manutenção ou outro ato qualquer
tem que ser na lei vigente, no tempo que o benefício foi concedido e não após, né? Então, isso significa que o INSS quis mexer no auxílio-acidente diante do que traz a Lei 14.441 de 2022, mas o auxílio dessa pessoa foi concedido antes desta lei entrar em vigor. Portanto, não pode mexer nessa lei, não pode retroagir a decisão dessa lei que foi publicada após, né, a concessão desse benefício. Então, se você teve dentro do mundo do INSS o seu auxílio-acidente criado uma exigência para uma perícia, contate um advogado imediatamente para que ele entre com recurso para que isso não seja feito, porque não pode, né? Então, vamos ler aqui o assunto para que vocês possam entender melhor e ficar, ó, de antena ligada. Mas preste atenção, estamos falando do auxílio-acidente e não auxílio-doença e nem aposentadoria por invalidez, tá bom? Auxílio-acidente é o assunto do vídeo. INSS não pode obrigar um beneficiário a fazer exames periódicos no caso de perícias de revisões baseada em norma posterior ao início da concessão do benefício. O homem garantiu o direito do auxílio-acidente depois de uma perícia judicial comprovar sua perda de capacidade para o trabalho e sequelas permanentes que comprometem a sua aptidão para o exercício das suas atividades cotidianas e laborativas. A decisão é da segunda turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1. Na apelação, presta atenção o que o INSS tentou pregar, né? O INSS recorreu dessa decisão. Por quê? Porque o INSS indeferiu antes, né? O INSS quis fazer essa perícia, certo? Desculpa, o INSS não indeferiu, o INSS quis fazer essa perícia. O INSS solicitou um cumprimento de exigência pericial em um auxílio-acidente. Mas presta atenção o que disse o advogado do INSS e o que disse, o que deu através do parecer por unanimidade o promotor e o relator desta ação. O INSS. Na apelação, o INSS, contra a sentença, alega que a Lei 14.441 de 2022 incluiu o auxílio-acidente entre os benefícios sujeitos à revisão periódicas mediante a exames médicos pericial e que é imprescindível garantir direito de reavaliar as condições que justificaram a concessão e manutenção do benefício. O INSS também questionou, dizendo que a reavaliação é essencial, considerando que sequelas, incapacidades, podem ser revertidas, eliminando a redução da capacidade laboral. Isso quer dizer que, por exemplo, a sua perna pode nascer, o seu braço também, né? Ou outras condições que te pode voltar a você ter essas sequelas reduzidas e voltar a trabalhar, né? Mas, para nossa alegria,
né? Lembra daquela música? Para nossa alegria. Não deu, né? Mas vamos lá. No entanto, na decisão do relator e desembargador federal, o senhor João Luiz, ele destacou que o princípio daquela palavra difícil, né? O princípio do tempus regis actum determina que a aplicação da legislação vigente à época do fato gerador deve ser respeitada, especialmente em matéria previdenciária, não podendo retroagir para alcançar situações já consolidadas. Então, isso quer dizer que uma lei criada, ela não pode atacar um benefício já concedido dentro de uma lei que era diferente. Estamos falando do direito da Lei 8.213, fazer revisões periódicas. E estamos falando de uma nova lei de 2022 que colocou no meio do pacote de revisões periódicas de perícias o auxílio acidente. Só que só pode acontecer benefícios após esta lei e não antes da lei. Entenderam? O magistrado ainda destacou que, abro aspas, assim, as alterações promovidas pela Lei 14.441 de 2022 não têm acórdão de retroagir para alcançar situações consolidadas sobre a egide de normas das leis anteriores. Trata-se a respeito à segurança jurídica, sendo vedada a aplicação retroativa das normas mais gravosas, especialmente em matéria previdenciária, que deve aprimorar pela proteção social do segurado. Dessa forma, o colegiado votou de forma unânime pela manutenção da sentença de não colocar no auxílio acidente a necessidade de uma perícia periódica, uma avaliação, uma manutenção desse benefício. Portanto, se isso acontecer com você, recorra à justiça, pois a Lei 14.441 de 2022 não pode mexer num benefício que já foi concedido anterior e garante a Lei 8.213 apenas a manutenção de benefício quando houver indícios de fraudes e não simplesmente pelo bel prazer do INSS, tá bom? Então, fica aí essas informações e alerta que o INSS está tentando, né, colocar em prática a Lei 14.441 no auxílio acidente. Isso quer dizer que já mexeu com um que foi parar na justiça. Então, ela pode querer mexer com outros que você também pode recorrer à justiça. Isso aconteceu, certo? Em dia 20 dos 3 de 2025, 20 agora de março. E o julgamento ocorreu no dia, deixa eu olhar aqui para dizer a vocês, o julgamento foi no dia 10 de fevereiro de 2025 pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, tá bom? Então tá aí informações importantes que podem te alertar sobre treta do INSS e mexer em direitos que não podem retroagir dentro de uma nova lei.